Sim ou não? Senão a gente não orava. Por que a gente ora? Porque a gente acredita que tem um ser superior que está nos escutando, correto? Por isso, nunca deixe de orar. Quando você faz um propósito com Deus, você faz isso por quê? Porque você crê que você está intensificando, potencializando o teu tempo de comunhão com Deus e de oração para provocar milagres. Tudo isso é uma maneira de você estimular a sua fé. Está comprando bênção com isso, comprando milagre, barganhando com Deus? Não, isso não funciona. Até porque todas as bênçãos já foram dadas. Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos. Mas a sua fé é que nem músculo. Se você não movimentar, ela vai estagnando. Então os propósitos, jejum, propósito, levantar, ter um tempo com Deus, passar-lhe tempo, isso tudo é uma maneira de fazer com que a sua fé saia da prateleira, saia daquela visão apenas de crença, porque crença todo mundo tem, por aí várias crenças. Aliás, está muito comum, eu lembro a primeira vez que eu fiz um curso de coach, há muitos anos, logo que lançaram essa ideia de coach, como se trabalhou muito essa questão de crença. Eu digo, puxa, mas está tão claro na Bíblia, era só eles lerem a Bíblia, nem precisava tudo isso. É tão claro isso, quando você tem crenças corretas, você tem comportamentos corretos. Quando você tem crença correta com relação à fé, você tem os resultados corretos, porque a fé produz isso. Mas você precisa ter uma fé correta. Então você tem que ver as suas crenças, isso ajuda bastante. Mas hoje, querido, eu quero entrar numa área assim que eu considero a mais especial para provocar milagre. Pastor, mas tem algo mais especial do que a oração? Tem algo mais especial do que dar vida por alguém? Porque alguém que dá vida por alguém assim para... Não estamos falando aqui de Jesus, tá bom? Mas qualquer um que... vamos lá para 1 Coríntios... Nós já estava aqui em 2 nesse texto da oferta, mas vai lá para 1 Coríntios 13. Texto ultra conhecido. Já preguei muito esse texto em casamento. Quando você vê alguém que dá o seu corpo para sacrificar em prol de alguém, isso é uma grande atitude de amor? Sim ou não? Sim, mas isso ainda não é o maior. Mas se alguém dá todos os seus bens para ajudar alguém, para fazer obras, seria uma boa atitude de amor? Sim ou não? Com certeza, mas ainda isso não é o maior. Puxa, mas o cara tirou o rim, deu para alguém, para o cara não morrer. Não é uma atitude de amor? Com certeza, mas ainda não é o maior. Ah, mas ele adquiriu toda a ciência, descobriu a vacina disso, a cura do câncer, não sei mais o que, resolveu a situação do Covid. Não seria uma grande atitude de amor? Ainda fez isso de graça. Seria, mas ainda não é o maior. Pode tudo isso ainda não ser o maior provocador de milagre. Mas então o que seria o maior provocador de milagre? Qual seria a maior forma de provocar milagre? 1 Coríntios 13. Ele está falando no capítulo 12 sobre os dons. Quando ele entra no 13, ele diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, vai ser como um bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, olha só. Ah, mas eu tenho uma fé gigante. Ainda que tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes. Se não tiver amor, nada serei. Versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Olha só, entregar o próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Gente, muito forte. E aí no 4 ele começa a dar um pouquinho assim de explicações sobre o amor, mas ainda não define tudo, mas ele começa a dizer, olha, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece. Essa palavra, não se ufana, tipo assim, não se vangloria, para quem não... É que algumas versões são muito antigas, a minha ainda está um pouquinho antiga aqui, mas eu estou tão acostumado com essa que... Mas eu reconheço que ela tem umas palavras que está mais antigona aqui. Versículo 5. Não se conduz inconvenientemente, tipo assim, não maltrata, né? Não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Ai, não se ressente do mal. Gente, será que não está escrito errado? Não dá vontade de rasgar essa página? Porque não se ressente do mal. Alguém te dá aquela fechada no trânsito. E você, vai em paz, Deus te abençoe.
É fácil? É fácil? Vamos confessar, não é, gente? Mas cada um dá o que tem. Se você está cheio de amor, você vai orar e vai abençoar, vai profetizar. Mas se você também não estiver cheio, por isso hoje você vai entender, eu tenho que me encher de algo que eu não tenho, que é o amor de Deus. O amor de Deus não permite ciúme. O amor de Deus não permite se ressentir nem do mal. O amor de Deus em nós é a garantia de eu não precisar viver em conflito dentro de casa e com mais ninguém. Ah, mas ao meu derredor estão em conflito. O problema é deles. Eu vou estar em paz. Porque a minha paz não depende dos ambientes. A minha paz não depende das circunstâncias. A minha paz depende de alguém, uma pessoa chamada Jesus. E Ele mora dentro de cada um de nós pelo Espírito Santo. Então, quando você intensifica isso, você potencializa a possibilidade de viver isso aqui. Aí ele diz assim: não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas o amor jamais acaba. Você quer isso? Amém? Eu quero isso. João 3,16. Quero dar base para aquilo que eu quero falar para vocês. O maior provocador de milagres. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual é a tal maneira? Qual é a tal maneira? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O maior provocador de milagre é o amor de Deus em nós. É o amor de Deus em nós. Quando você é canal desse amor, você é o maior provocador de milagre. Você é o maior provocador de milagre. Então, o que te move? A pergunta que eu quero deixar para nós hoje é: o que te move? O que te move? Interesses? O que te move? Responsabilidade? O que te move? Porque tem gente que faz as coisas com muita responsabilidade, mas não tem amor. É muito fácil fazer as coisas por compromisso, mas falta amor. Quando tem amor, você não faz esperando batida nas costas. Você não faz esperando que venham agradecer. Você não faz esperando que lembre o que você fez. Por quê? Porque você está fazendo por amor, não por algum interesse. Quando você faz por amor, isso provoca milagre, porque isso constrange. Por isso que Paulo fala, o amor de Cristo nos constrange. Porque mesmo antes de nós existir, Ele já nos amou. A Bíblia diz que quando nós éramos inimigos, porque nós éramos separados, Ele nos amou. Ele nos amou. A Bíblia diz assim, porque nós o amamos, hoje nós o amamos, está lá em, deixa eu achar esse versículo aqui, está lá em 1 João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então a base é o amor dEle. Na lei, a base era: você tem que amar a Deus. Ame a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo, porque era uma lei amar. Amar era uma lei. Hoje, o amor não é mais uma lei. O amor é uma crença. Quando você crê da maneira correta, quando você crê no amor de Deus, esse amor metabolicamente te transforma de dentro para fora. O que levou Estevão? Não sei quantos conhecem a história de Estevão, foi o primeiro mártir da igreja no início, lá há 2000 anos atrás. O cara pregando, falando de Jesus, de repente os religiosos da época ficaram ofendidos, magoados, cheios de mimimi, começaram a discutir, brigar, daqui a pouco pegaram umas pedras, começaram a tacar-lhe pedra, e Estevão foi se quebrando, daqui a pouco amontoaram de pedra no cara, mataram o cara em praça pública, a pedrada. E quando ele conseguiu soltar o último suspiro, eu não sei o que eu diria naquela hora. Senhor, chama a polícia aí, manda prender todo mundo, não sei o que, me dá uma metralhadora que eu vou dar aqui uma de justiceiro. Talvez nós faríamos isso. Estevão, quando ele consegue abrir a boca, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu te pergunto, sabe que eles não sabiam? Humanamente falando, sabiam, mas eles não sabiam do amor de Deus ainda. Era isso que Estevão estava dizendo. Eles ainda não conheceram o amor de Deus, por isso que eles são grossos, por isso que eles são estúpidos, por isso que eles são ásperos, por isso que eles são lixa grossa. Estou usando esses termos para você entender o teu contexto hoje.
Se você ainda está dentro de um contexto de gente grossa, gente dura, gente lixa grossa, calma. Eles ainda não receberam a potencialidade do amor de Deus. Quando recebe a potencialidade do amor de Deus, não vai precisar de mágoa, de rancor, de dormir encrencado. Não vai precisar. Porque o amor de Deus em nós nos constrange para estar em paz com todo mundo. Amém? Isso é transformador. Esse é o maior provocador de milagre. As pessoas podem falar mal, te criticar, te rejeitar, te excluir, fazer o que for. Você continua amando. Isso é a maior tapa que você dá na cara do diabo. Porque o diabo quer que o quê? Que você se ressinta, que você fique magoado, que você fique magoadinha, que você fique ressentido, que você vire a cara, que você não venha mais. Como acontece isso em lugares de relacionamentos? Estava ontem comentando ainda com a Raquel, um dos ambientes que mais as pessoas sofrem. Devia ser o contrário. É a igreja. Se machuca muito. Conosco ainda não aconteceu, em nome de Jesus. E vamos pedir graça para não acontecer. Amém? A última igreja que nós plantamos, a gente trabalhou muito isso no primeiro ano, segundo ano, e se transformou numa igreja tão amorosa, mas tão amorosa. Gente, que era algo assim que o povo queria chegar uma hora antes de começar o culto. Literalmente. E quem chegava atrasado não conseguia espaço para sentar. De tanta gente Deus foi acrescentando, porque tinha amor naquela igreja. Já pensou? O pessoal diz assim, vamos lá no Ministério Caminhando com Jesus. Por quê? Eu não entendo muito o que eles falam, mas tem tanto amor. Eu não entendo muito nem as músicas que eles cantam, mas tem tanto amor. Eu não entendo aquele pastor, o jeito que ele fala lá, mas tem tanto amor. Já pensou as pessoas nos conhecerem pelo amor? Você gostaria disso? Já pensou as pessoas dizem, mas eu quero ir na casa daquele casal porque tem tanto amor. Eu quero andar com aquela pessoa porque tem tanto amor. Eu quero conversar com aquela pessoa porque quando converso eu saio, parece que um negócio bom acontece. Tem uns que dizem aí fora, tem uma energia. Gente, essa energia é o amor de Deus. Quando esse amor nos toma, isso constrange. Esse é o maior provocador de milagre. Então a minha pergunta é, o que te move? O que te move nas coisas que você faz? Compromisso? Responsabilidade? Isso é importante. Quem tem amor também tem compromisso, quem tem amor também tem responsabilidade. Mas se você se mover só por compromisso, por responsabilidade, amanhã vai parar. Aliás, se você não se move por amor, você vai viver o tempo inteiro tentando se livrar. Você precisa consultar teu coração hoje, porque se você se move por outros motivos, você daqui a pouco vai fazer de tudo para se livrar disso. Mas se você se move por amor, você vai fazer de tudo para nunca perder o que você tem. Conseguiu entender? Isso faz uma diferença enorme, querido. Enorme, 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 enorme. Eu quero ler mais um texto com vocês. Tantas palavras que eu poderia usar aqui, mas eu quero ler João 4. Eu tenho ele aqui, vou ler rapidinho para você. No futuro nós vamos ter ali no espaço que Deus nos der, quando chegar o momento certo, vamos ter um salão. Você crê nisso? Estamos orando por isso, não estamos? Vamos ter nosso salão, vamos ter nosso... Como é que chama aqueles telão de LED, né? É isso? Painel de LED, né? Eu já estou... Não tem nada a ver com reto projetor. Isso aqui é reto, não é reto projetor, é data show. Olha só, mas que benção, né? Está servindo, que benção esses meninos, e essa menina também, né? Essa moça, né? Perdão, é tão normal a gente falar menino e menina para todo mundo, mas que benção essas vidas que Deus nos deu aqui para nos servir e nos ajudar. E estão aqui sempre, já desde as 8h30, 9h, estão aí fazendo isso para o Senhor. Mas eu queria compartilhar, falando um pouquinho mais do amor, João 4,10. Diz assim, é nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor chega em nós à expressão plena. Isso é 1 João. 1 João, perdão. Eu falei João, né? É 1 João, capítulo 4, versículo 10 a 12. E o finalzinho do versículo 12 fala assim, ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, presta atenção nisso aqui, mas se amamos uns aos outros, gente, eu acho isso tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, Deus permanece em nós, e o seu amor chega em nós, a expressão
plena. Já parou para pensar nisso? O dia que eu entendi isso aqui, eu digo, meu Deus, o amor dele vai chegar em nós à expressão plena. A expressão plena. Já pensou você viver isso no dia a dia? Você não se mover, não, você tem que fazer porque é a tua parte. Casamento, gente, como casamento é salvo? Rapidinho se o casal entender isso. Tirar os olhos um do outro e olhar para cima. Deus, eu quero amar meu esposo com esse amor que o Senhor depositou dentro de mim. Porque tem dia que não é fácil de amar um ao outro. Tem dia que marido é chato, tem dia que esposa é chata. Tem dia que para engolir um ao outro, tem que ter o amor de Deus dentro da gente. Tem que ter. Não se iluda, achar não, casamento é maravilhoso. Não é. Tem dia que você tem que morrer. Você tem que ir para a cruz. Tem dia que você tem que abrir mão da sua vontade. Você tem que renunciar. E dizer assim, hoje não dá para tratar isso. Daqui 2, 3 anos eu vou tratar. Isso é morte. É morte do eu. E o nosso eu, ele olha, se ele pode, ele salta da cruz todo dia. Ele acorda, ele já quer sair da cruz. Eu vou sair da cruz porque hoje o negócio é comigo. Gente, segura teu eu lá na cruz. Você vai ver que benção que é se ele ficar lá pregadinho. E quando você entenda que a pessoa que está do teu lado está pregando você na cruz, está te ajudando a deixar lá. Porque se a gente puder, a gente se joga. A gente se joga e sai tentando dar espadada em todo mundo. Sai matando pernilongo com martelo. Pá, pá. Às vezes é uma coisinha de nada. A gente já quer fazer o maior estrago. Calma, calma, como diz o doutor Augusto Cury, conta até 10. E eu diria assim, em vez de contar até 10, faça 10 orações. Senhor, eu quero amar. Senhor, eu quero falar com amor. Senhor, eu quero falar com graça. Senhor, vai falando umas 10 vezes assim, daqui a pouquinho você vai relaxando, e aí você consegue se mover por amor. Por isso a pergunta, eu não pergunto para quem está ao teu lado, porque pode constranger alguém, mas pergunto para você mesmo aí. O que tem me movido? Eu me movo por amor? Eu me movo por amor? Eu espero que você se mova por esse amor. Então, a expressão plena, você vai chegar nisso. Como eu disse antes, a lei dizia, ela ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a sua força. Isso era a lei. A graça hoje é diferente. Então, a lei é eu amar a Deus, mas a graça é Deus me amar. Então, não se trata de quanto que eu amo a Deus, mas do quanto que Ele me ama. Isso não significa que nós não vamos amar a Deus. Antes eu amarei porque seu amor me conquistou. Também já falei isso para vocês, mas eu quero só reforçar aqui. É João 13, agora é o Evangelho mesmo. Versículo 34 e 35. Ele diz assim, eu vos dou um novo mandamento. Antes a lei dizia que você tinha que amar e tal, era uma lei. Hoje não. Jesus diz assim, eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. É João 13, 34 e 35. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como é que as pessoas vão saber que nós somos discípulos de Jesus? Quando nós nos amarmos uns aos outros. Quando esse amor não for um discurso. Então o amor não é o que o amor diz. O amor é o que o amor faz. Isso é importante compreender. Porque às vezes é que nem fé. Fé não é o que você fala sobre fé, é o que você faz com a sua fé. Não adianta você falar assim, ó, eu tenho músculo. Isso não resolve. O que vai é o que, quanto você faz de exercício, quando você faz de ginástica para desenvolver os seus músculos. Fé é a mesma coisa. Eu confio em Deus. Tá, grande coisa. O diabo também diz que crê em Deus, mas eu nunca vi o diabo se converter. Eu nunca vi demônio querer descer as águas do batismo, se sujeitar a Deus. Então o que nós precisamos é cumprir, exercitar a palavra. Quando a gente exercita, a gente está cumprindo. Lá no capítulo, 1 João, capítulo 3, versículo 21 e 23, eu quero também ler esse texto, para a gente entender esse novo tempo, tempo da graça, que tudo se resume em crer e amar. Lá, versículo 21 a 23, fala assim, amado, seu coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, pois guardamos seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável à sua vista. Ora, o seu mandamento é este, creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Se Ele está dizendo isso, é possível nós amar um ao outro, assim como o Senhor amou. Por isso se mova por amor. Qualquer coisa que fizermos contrária a isso, pode ser até por barganha, que está muito comum hoje no sistema religioso, sistema evangélico, é muito comum, por isso eu não gosto que me chamem de evangélico,
Mas é tão comum hoje no sistema religioso as pessoas viverem fazendo barganha com Deus. Vou fazer isso aqui para ver se Deus faz aquilo ali. Vou fazer isso aqui. Gente, isso chega a ser uma prostituição do Evangelho. Não é isso que a Bíblia ensina. Foge disso em nome de Jesus, tá bom? Não se mova por isso, porque isso vai ser, lá na frente você só vai ter trauma religioso. Vamos lá, eu queria ainda ler mais um texto aqui. Não vou ler, senão vai ficar muito tarde. Acho que você já entendeu, né? Quer se mover pelo amor? Faz questão de realmente experimentar esse amor? Quer experimentar esse amor na sua intensidade? Quer viver isso? Pode subir o pessoal aqui da música aqui. Nós vamos cantar mais uma. Não sei que música eles vão cantar agora, mas espero que eles peguem uma que você saiba aí para você cantar junto aí. Fique em pé aí, querido. Quero orar por você. Queria terminar dando esse entendimento. Tudo que nós fizermos tem que estar baseado no amor. Tudo que nós fizermos, a base tem que ser o amor. Agora, como que esse amor é derramado em nós? Pelo poder do Espírito Santo. Não é o pastor que derrama isso, é o próprio Espírito Santo. Então eu queria orar nesse sentido, porque todos nós, em alguma medida, precisamos desse derramar, desse amor. Para a gente viver melhor em casa, para viver melhor no trabalho, para viver melhor com a gente mesmo, nós precisamos desse amor sendo derramado em nosso coração. Quanto mais entendemos essa mensagem do amor e da graça de Deus, mais nós vamos servir por amor. Agora, quem ama também sacrifica, doa, não serve por obrigação, mas quem ama serve por devoção, por compaixão, por compaixão. Então, como falei antes, não faça nada se não for movido pelo amor, porque senão você vai passar a vida inteira tentando se livrar daquilo como um fardo. No entanto, quando amamos é o contrário. Eu queria terminar falando isso para vocês. Eu caminho nesse caminho do amor há 40 anos. Há 40 anos eu caminho estou nesse caminho. Porque é um caminho. Lembra lá de 1 Coríntios? Quando ele diz assim, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Passo-vos a mostrar um caminho sobremodo excelente. O amor é um caminho. E todo caminho, queridos, tem percalço. Esses dias nós viemos de São Paulo, ficamos 4 horas e meia num túnel, logo num acidente de carro. Então o caminho, tem hora que tem acidente, tem hora que fura pneu, tem hora que, como é que o Jorge, o carro dele teve um monte de coisa ali, mas Deus deu o livramento. Mas todo caminho tem curva, tem subida, tem chuva, tem sol, todo caminho tem de tudo. A questão é não sair do caminho. Permanece no caminho, permanece, persevera nesse caminho, porque andar com Jesus é uma caminhada, é uma jornada. Caminhar com Jesus não é um evento. O culto aqui é um evento, é um momento que você fortalece sua fé, é um momento que você oferece culto, você está cumprindo a Bíblia manda nós oferecer culto ao Senhor, irracional, não é culto sentimental, não é culto emocional, é racional, é cultuar o Senhor com inteligência, é fazer as coisas com consciência, não com pessoas tentando te manobrar. Você não pode ser massa de manobra de algum líder religioso, você precisa aprender a pensar por si só, você precisa aprender a usar a inteligência que Deus te deu. Vá lá para a Bíblia e veja se o que eu estou pregando está lá escrito, se o pastor de vocês não está falando abobrinha, para que você mesmo vá para casa, não, ele falou algo que está escrito mesmo, é daquele jeito, eu vou começar a fazer, porque aí se você começar a fazer, você vai fazer porque você tem compromisso com Deus, e não comigo, porque comigo amanhã você pode virar as costas e desistir, mas de Deus nunca desista, esse caminho não desista. Amém? Ajuda vocês isso? Espero que você consiga praticar isso. Eu não sei você, mas eu há 40 anos, quando Deus me alcançou, eu não prestava nada, eu era um bicho do mato, grosso, estúpido, briguento, brigava demais com os meus próprios irmãos, de vez em quando a gente lembra no nosso churrasquinho em família, o que nós fazíamos, eu e meu irmão mais velho, o pai da Raquel, uma vez eu tentei matar ele com uma enxadada, olha só que coisa de louco, imagine gente, irmãos, isso que nós éramos irmãos, quer dizer, nós somos ainda, né? Nós somos irmãos, mas isso tudo era ódio, eu tinha um ódio dentro de mim, eu não sabia porquê,
Eu queria descarregar esse ódio em quem estivesse perto de mim. Mas por quê? Porque eu não conhecia o amor de Deus. E às vezes eu pregava e vivia no casamento uma grosseria. Meus primeiros 2 anos de casamento, eu era o cara mais cavalo que tinha. Minha esposa casou com o príncipe, veio só o cavalo, o príncipe ficou lá no altar. Queridos, eu não sei você. Você precisa ser cheio desse amor. Quando você é cheio desse amor, você perdoa na hora. Aliás, quando peca, a pessoa já está perdoada. Você não carrega mágoa. Você não fica se ressentindo. Então eu queria que você fechasse seus olhos, porque eu quero orar. Eu nem quero pedir para você vir na frente aqui, porque eu sei que todos nós precisamos crescer nesse amor em alguma medida. Então seja sincero na tua oração agora, que eu quero orar com você. Pai, eu quero em nome de Jesus orar por essas vidas que estão aqui. Eu sei que assim como eu, todas elas precisam crescer nessa medida de amor. E essa medida é derramada pelo Espírito Santo. E eu quero esse amor na minha vida. Eu quero que ele cresça, que ele intensifique, porque eu quero transbordar esse amor na vida dos outros. Eu sei que tem muita gente ao meu derredor que precisa do amor de Deus. E eu quero transbordar esse amor. Por isso, Senhor, eu creio que essas vidas que estão aqui, esses que estão nos escutando pela internet, que vão escutar em algum dia essa mensagem, que o Senhor encha suas vidas do teu amor, que o Senhor derrame o seu amor, que elas creiam que elas são amadas, que elas creiam que o Senhor deu a sua vida por cada uma delas, e elas experimentem esse amor numa intensidade jamais vista por elas mesmas, e esse amor transborde no seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho, no seu dia a dia, esse amor de Deus possa transbordar em cada uma dessas vidas. Obrigado, Senhor, por esses 40 anos, nesse caminho, esse caminho de amor, e eu quero, Senhor, cada dia compartilhar com mais gente, repartir com mais pessoas esse amor, para que esse amor provoque milagres. Eu sei que tem muitas vidas que, se nós derramarmos esse amor, o Senhor vai provocar milagres.